Bom dia, galera de casa do 8º ano. Que Deus abençoe a todos e os guarde em nome de Jesus. Galera, vamos lá, né? Na aula passada, nós adentramos aí a unidade 3, História em Quadrinhos. E aí nós vimos que as histórias em quadrinhos já se iniciou muito antes das publicações que nós conhecemos hoje, né? Iniciou-se mesmo lá no Antigo Egito, com os hieroglifos e com os afrescos. Depois isso ganhou uma força ainda maior na Idade Média, nas igrejas que usavam as imagens para catequizar as pessoas, que a maioria das pessoas não eram alfabetizadas, não é? Mas eu até mencionei isso com o pessoal do presencial. Se a gente for pensar mesmo que o desenho, ele já nos conta uma história, isso vai muito além da civilização egípcia. A gente poderia falar até da pré-história, quando o homem fazia seus primeiros desenhos rupestres, né? E nos contava ali o seu dia a dia. Vemos que a primeira publicação de um livro ilustrado aconteceu em 1865 e vimos que a primeira publicação do quadrinho mesmo, de uma história em quadrinhos, foi do Richard Outcault em 1895, The Yellow Kid, né? O Menino Amarelo. Então, o Garoto Amarelo, né? Que dá mesmo Menino Amarelo, Garoto Amarelo, mesma coisa. Então, hoje eu vou dar continuidade aí na página 159, que nós vamos falar de um gênero do qual eu gosto muito, que são os heróis, né? Que é o gênero aí de grande sucesso até hoje, tá? Então, logo aqui no início da página, nós temos... vai falar da primeira publicação, né? A primeira revista do Super-Homem, criada por Joe Shuster e Jerry Siegel, ou Sigal, né? E que foi em 1938. Então, o primeiro herói a aparecer não foi o Batman, não foi o Homem-Aranha, e sim o Super-Homem, tá? E como diz aqui, a publicação foi o primeiro número da revista Action Comics, né? Que aí é parte ainda da DC Comics, tá? Inaugurando o gênero dos super-heróis, que a gente nem precisa, dispensa comentário, que até hoje é um do gênero mais popular do mundo todo, tá? Isso foi em 1938, foi o primeiro herói que apareceu. Os nomes dos criadores são Joe Shuster, ou Jerry Siegel, ou Sigal, né? Já lá na década de 1960, Roy Lichtenstein, ele criou um gênero chamado pop art. Essa pop art, ela foi usada em muito tempo nas propagandas, tá? E ainda é possível você ver desenhos como esse que tá aqui no lado, sendo utilizado. São desenhos... Depois eu vou pedir para vocês essa pesquisa para vocês se aprofundarem mais. São desenhos como se fossem quadrinhos, onomatopeias, como foi a abertura da nossa aula hoje, que nos remetem à pop art. Só que essa pop art ela tinha um intuito mais comercial, né? Que nós vamos ver aqui. Na década de 1970, a estética das HQs ocupou os museus e galerias de arte das obras do Roy Lichtenstein. O artista pertenceu ao movimento artístico conhecido como pop art, que tinha como princípio questionar e criticar a cultura de massa e o excesso em consumo. Então, como era a época que as pessoas compravam, assim, absurdamente, coisas totalmente desnecessárias. E o Roy, ele usava esses desenhos dos quadrinhos para fazer tipo uma denúncia, uma crítica ao exagero do consumo, tá? E a maioria dos artistas da pop art se apropriou dos produtos, imagens e padrões estéticos populares para criar as suas obras, tá? E assim, a ideia da pop art era criticar o consumo. Só que com o tempo, ela acabou virando marca registrada de alguns produtos. Então, tipo, o feitiço virou contra o feiticeiro, entende? Acabou que a pop art também se enveredou aí no mundo da propaganda, tá?
Agora nós vamos falar de um grande gênero também das HQs, que são os mangás, tá? O primeiro mangá foi do Osamu Tezuka. Ele lançou aí em 1950 e entre 1950 e 1954, Kimba, o Leão Branco. E em seguida ele também publicou o Astro Boy. Os mangás ficaram muito conhecidos, né, pelas as características dos personagens, né? Os personagens têm sempre aqueles olhos grandes, né? O uso das onomatopeias é imenso, né? Para quem não sabe o que é onomatopeia, são aqueles balõezinhos que sinalizam barulhos, né? E etc. Então, isso foi de causa, assim, a característica dos personagens, o uso das onomatopeias foi chamando muita atenção do público e ganhou espaço, assim, muito rápido. E vamos lá, ainda no universo da HQ, tem aí as histórias baseadas em vivências reais, como temos aí de Marjane Satrapi, que narra aí a história dela que ela vivenciou no Irã, Maus, de Arte de Spilman, que conta a história durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas, né? Neil Gaiman, Asterix e Obelix, Calvin e Haroldo, de Albert, eu adoro Calvin e Haroldo, de Bill Watterson, Batman, de Bob Kane, e assim outros, né, que foram ganhando espaço aí nessas relatos aí reais. Então aqui eu já falei, só nesse trecho aqui eu falei para vocês do início das HQs de heróis, que foi o primeiro aí, foi o Super-Homem. Depois a gente falou sobre a pop art, que foi um gênero também baseado nas histórias em quadrinhos, que nasceu com o intuito de criticar o consumo e acabou que o feitiço virou contra o feiticeiro. Falamos aqui também da origem dos mangás, né? E da origem dos HQs, que vivências reais, tá? O Mouse é bem interessante, eu tô louca por essa história em quadrinhos aqui. E agora, minha gente, no finalzinho da página, nós vamos pular aí para os elementos das HQs, tá? Então, a gente já sabe que a linguagem desse gibi, ele vai ter aí a imagem, né, e o texto. Óbvio, vai unir as duas coisas. Então, vamos falar primeiro do texto. Aqui, de acordo com o nosso livro, e vocês sabem também que o texto ele tem que ser claro, ele tem que ser resumido, né? E ele tem que ser pensado para que público que eu vou escrever esse texto. Eu não posso usar uma linguagem infantil com público jovem. Eu não posso usar uma linguagem jovem com público adulto. Então, isso eu tenho que ter bem claro no meu texto, tá? Os personagens das HQs podem ser pessoas, objetos, animais, bom, entre outros. Vocês sabem disso também. Os balões nós estudamos a semana passada, vocês descobriram alguns, né? Que existem muitos balões e cada um tem uma funcionalidade dentro da história. E aqui está explicando para a gente o que são os balões. Local onde se insere a maior parte dos textos das HQs, apresentando diálogo, ideias, pensamentos, ruídos, sensações, ok. Os balões também são marcas, né, das histórias em quadrinhos. As onomatopeias, né, são aquelas palavras que reproduzem o som. Bibi, ai, né, socorro. Socorro não, ai até pode ser, mas socorro não, viu, gente? Bibi, fonfon, piu-piu, crash, barulho de estar quebrando alguma coisa, tudo isso aí são recursos da onomatopeia, tá? Recursos gráficos. Normalmente são símbolos gráficos que sugerem sentimentos, ideias. Por exemplo, o personagem está apaixonado, aparece um coração. Ele teve uma ideia, aparece a lâmpada, né? Então, pessoal, vamos marcar aí a página 159 e a página 160, o início, né? Que são aí os elementos da HQ, que isso é importante a gente anotar, tá? E na página 160, nós vamos entrar no universo brasileiro das HQs, tá? Então, aí no Brasil,
a primeira, né, a primeira tirinha aí, ilustrações, né, foi publicada no ano de 1866 pelo italiano Angelo Agostini, tá? Foi publicado aí no jornal O Cabrião. E aí depois foi publicada, né, depois de 3 anos, né, foi publicada em Joachim, também de Angelo Agostini, tá? E digamos assim que o Ângelo, ele abriu a porta aí, a porteira para as criações brasileiras, tá? E depois aí foram aparecendo, como eu dizia, né, foram aparecendo outros personagens, outras revistas, como a revista Tico Tico, que foi publicada pela primeira vez em 1905, que era um jornal dedicado para as crianças, né, que foi publicado entre 1905 e 1961, tá bom? E tinham aí a Semana de Suzete, que criou os personagens que ficaram famosos na época. O Chiquinho e Jagunço, depois surgiram Zé Macaco, Faustina, Reco Reco, Bolão e Azeitona. Nomes bem brasileiros, né? Outros personagens que ficaram muito famosos na época. Um desses aqui eu até... Bom, 2 desses aqui eu conheço, que são os personagens Gato Félix e o Fantasma. Adoro o Fantasma até hoje. Os autores são Otto Mesmer e Lee Falk. Isso foi a partir aí de 1940, né, que a produção aqui de quadrinhos no Brasil se intensificou mesmo, ganhou espaço, ganhou corpo, né? Depois vieram aí algumas obras como Edição Maravilhosa, que trazia romances clássicos nacionais em forma de quadrinhos, o Lobinho, o Amigo da Onça, também se destacaram, mas aí, gente, eu vou dar um reforço maior aí em 1959, quando Maurício de Souza lança o primeiro personagem da família dele, né, de personagens aí, que foi o Bidu. E na década de 1960 ele lança a primeira revistinha da Turma da Mônica, né? Que hoje nós sabemos que a Turma da Mônica venceu barreiras, não tá só no Brasil, existe fora do Brasil também. E existem outros personagens que fazem parte da turma, como Cebolinha, Cascão, Magali. O meu preferido é o Chico Bento, tá? Logo atrás de Maurício de Souza, nós vamos falar de mais alguns, mas nós iremos lá para a página 161. Vamos lá. Eita, minha gente, tem a turma do Pererê, do Ziraldo. Ziraldo também é o criador do Menino Maluquinho. E, enfim, ele se baseou aí no folclore brasileiro. Foi lançada em 1960, a primeira revistinha do Pererê. Uma temática extremamente nacional, buscando aí as nossas raízes folclóricas, né? Bem interessante. E como eu disse a vocês, isso aí foi na década de 60 que foi publicado o Pererê, a Turma do Pererê. E depois veio em 1960 e 1970, continuou aí com o Pererê, mas nasce outros personagens como o Menino Maluquinho, que todo mundo conhece, o menino com a panela na cabeça, né? Também de Zeraldo. Tem outros nomes aqui que a gente vamos citando, né? Mas Miguel Paiva, Angeli Glauco, Laerte, Bianca Pinheiro, Danilo Beirute, Fábio Moon, Gabriel Sá, todos eles aí são autores que contribuíram aí na história dos quadrinhos. Mas se for para falar, minha gente, dos brasileiros, né, os que mais se destacam aí nesse cenário, obviamente, é Maurício de Souza e Ziraldo, sem dúvida, né? E o primeiro aí não era nem brasileiro, mas abriu aí espaço, que foi o Angelo Agostini, certo? Continuando aí na página 161, nós vamos ver essa relação que existe entre as histórias em quadrinhos e o cinema.
Então, vamos lá, minha gente. Então, como não podia ser diferente, o primeiro filme de super-herói que foi lançado foi do Superman, obviamente, porque ele também foi o primeiro a ser lançado no gibi, né? Na história em quadrinhos. Isso foi lá em 1951. Aí depois veio aí, em 1960, o seriado Batman, de William Dozier, que também se tornou sucesso, né? E o ator, né, Christopher Reeve, esse aí eu não lembro dele, que interpretou o Homem de Aço. E aí, assim, né, gente, tudo que ganha cinema, televisão, ganha mais notoriedade. Aí, obviamente, que os gibis ganharam ainda mais espaço, né? Vamos acompanhar essa leitura do segundo parágrafo aqui, final da página 161. A adaptação de personagens e histórias das HQs para o cinema já existe há mais de 60 anos e continua mostrando sua força e vigor na aceitação do público das publicações da DC Comics que foram parar nas telas dos cinemas, além do Super-Homem e Batman, que tiveram adaptações com vários diretores. Tem daqueles títulos como Lanterna Verde, Esquadrão Suicida, Mulher Maravilha, entre outros. Mulher Maravilha foi em 2017, né? Mas, gente, eu sou apaixonada por filme de heróis, né? Então, a gente sabe que essas produções que vêm das histórias em quadrinhos é uma grande parceria, tanto para o cinema quanto para as histórias em quadrinhos. Vamos agora para a página 162. Aqui ainda vai ficar falando aqui da Marvel, né? Que é outra editora aí norte-americana que começou a levar também seus personagens para a telinha e também sucesso, né? Vingadores, Doutor Estranho, Pantera Negra, que foi o último que eu assisti também em 2018. Eita, Vingadores, eu amo. E todas essas adaptações aí, né? A gente sabe que é um resultado muito bacana para quem, mesmo para quem nunca leu a história desses personagens de Bi, não deixa de se encantar, né? Vale ressaltar também aqui que o livro está mencionando o filme da Turma da Mônica também, que é bem interessante, que também foi uma de grande sucesso de bilheteria. E por ser brasileiro, né, a gente tem que levantar essa bandeira ainda mais. E a última parte aqui, da página 162, vai falar da charge e a crítica. É um casamento, né? Porque a charge, ela vem do francês e significa carga, como está aqui já no primeiro parágrafo do livro. E ela tem a função de trabalhar com temas, né, atuais, com temas polêmicos. E acaba se tornando também uma fonte, um recurso de se fazer uma crítica de uma forma inteligente, né? Aqui, olha, para você ver, tem uma charge do Duque, nós vamos ler aqui, ó. São Pedro não sai do zap, se esqueceu de desligar a torneira. Então, aqui é uma referência aí ao uso do celular de forma desenfreada, né? E fazendo referência aí a um tempo que choveu sem parar. Então, o Duque foi bem inteligente ao sacar, ao unir as duas coisas, né? Falar da chuva, que já estava há vários dias chovendo, e do uso do celular sem controle. Vamos ler aí o terceiro parágrafo, né? O contexto social, político, econômico e histórico é a fonte de inspiração para a criação das charges. Os desenhos apresentam o exagero dos personagens ou da situação com o objetivo de evidenciar a crítica feita na obra. O humor e a reflexão são dois elementos que caminham juntos na construção de uma charge. No Brasil, a gente tem aí para citar o Enfield, Laerte, Glauco, Latuf, Duque, Chico Caruso e Jaguar. Esses aí são os caras que se destacam nesse gênero de charge, tá? Inclusive, hoje vocês vão criar uma charge, né?
O tema também eu vou deixar livre com vocês que sabem. E vamos fazer também a página 163 e 164, tá bom? Qualquer dúvida, angústia, eu vou estar online com o pessoal da sala e vocês podem mandar, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus.